Vamos chamar a minha queridíssima amiga Danila Duarte. Chamei. Paty Morello, olha só quem tá ali. Vamos lá. Paty Morello é uma grande amiga minha, pessoal. Tentando ver se a Danila já entra. Vamos chamada já foi. Entrou. Muito bem. Lento, mas dá certo, Danila. Pela internet. Oi, Geraldo. Tudo bem, Danila? Minha internet está lenta, mas agora vai. Deixa eu arrumar aqui Tudo a... bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo bem, depois de um dia corrido, como é que foi seu dia? Foi ótimo, graças a Deus. E com muita expectativa, a gente vai fazer um bate-papo bem bacana hoje, né? Porque nós lançamos o nosso artigo, né? E deixamos essa Sim, oportunidade, que é a data de hoje, para falar sobre esse artigo, sobre o que levou a gente a escrever sobre esse tema, né? Então, acredito que a gente vai ter muito o que falar hoje e torcer para que a gente consiga falar tudo em uma hora, né? meu Deus, os limites ainda são de uma hora. Será que não estendeu esse prazo do Instagram, não? Poxa. Mas Verdade. a gente faz outro bate-papo se faltar, Dani, não tem problema. É verdade. Olha lá, Tamira está entrando, deve ser contato seu. Olha só, Cláudia, Paty Morello é um contato meu, amiga pessoal. Vamos lá, vamos bater um papo para a gente não perder muito tempo, né, Daniela? Vamos sim, vamos sim. A gente podia começar se apresentando? Você quer começar? Vamos, vamos. Danila, esse tema, especialmente sustentabilidade, riscos e impacto contábil e financeiro, foi tema do meu mestrado em 2013, 14 e defendido em 15. Ali atrás, sem contar muita história, mas ali atrás a gente percebeu que o mundo ia virar, ia ser direcionado para o outro lado, que as avaliações seriam mais aprofundadas e que o mercado estava precisando de avaliação dos fundamentos da empresa. Então, naquela época, eu já vinha fazendo auditorias há muitos anos, né, de riscos nas áreas, e eu juntei essa visão de riscos de operações com as demonstrações contábeis e financeiras, porque estava faltando o pessoal de contabilidade e finanças dar esse passo, né? Então, na época, a gente pesquisou empresas como Furnas, Globo, Netshoes. Foram mais de 50 empresas pesquisadas no comitê da BNT, eles responderam. Enfim, existia um grande gap, né, entre tudo aquilo que acontecia de um lado da empresa e a demonstração contábil e a financeira. Então, a partir dali, eu comecei a militar nessa área. Gestão de continuidade é um tema que passa por todas as áreas. Para quem não sabe, pessoal, eu e a Danila, a gente se fala quase semanalmente ou diariamente, né, Danila? Na rede de governança Brasil, no comitê de compliance e riscos em compliance e anticorrupção. E a gente se fala quase que diariamente. Então, esse é um outro tema que também a convergência é direto, o compliance. O compliance é uma linha de corte, ou seja, de quem está apto a divulgar informações ESG e quem não está. Mas, especialmente, a minha admiração por ela é maior ainda, porque ela é contadora, né? E porque ela está no tema de corrupção no estado do Tocantins. Dalila, a sua liderança é admirável. Parabéns, viu?
Obrigada, Geraldo. O Geraldo não falou, pessoal, para quem está nos assistindo, mas Geraldo é mestre em contabilidade. Então, eu sou aqui aprendiz do professor Geraldo. Não, imagina, A gente tem imagina. uma lista de perguntas, né? E eu quero muito aprender com o Geraldo, né? Nós somos voluntários da Rede Governança Brasil. Para quem não conhece, recomendo muito que conheça um movimento brasileiro muito importante de voluntariado que tem sido feito, né? E pensando no melhor para o nosso país, né? Então, faço convite, tem o site da Sim. RGB, quem quiser conhecer. É, Atualmente, eu coordeno esse Comitê Anticorrupção e Compliance, como o Geraldo falou. O Geraldo também é coordenador, né, Geraldo, de um dos comitês da parte de Ah, sim. segurança. A minha Aham. formação é em contabilidade, e eu falo que eu sou contadora desde 15 anos de idade. Com 15 anos, eu gosto de contar essa história. Onde eu vou, se eu dou uma palestra, eu gosto de falar, Geraldo, que com 15 anos eu fechei meu primeiro balancete, foi de uma prefeitura, foi na área pública. Uau! Com 15 anos eu despertei e falei assim, olha, eu tenho um jeito para esse negócio, eu vou seguir por esse caminho, né? E foi por isso que eu escolhi o curso de contabilidade, me formei na área. Atualmente eu sou auditora contábil também, com cadastro lá no Conselho Federal de Contabilidade, que é o CNAE, né? A gente chama Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Então eu atuo hoje Sim. tanto na auditoria contábil, né, quanto também na implementação de mecanismos de integridade, de riscos e também da LGPD. Você sabe que a minha história com contabilidade começou com a minha mãe. Ela tem 85 anos, ela fez escola de comércio, chamava escola de comércio, e em Recife, em Recife. E foi aluna, primeiro lugar da turma, viu? Estudiosa, danadinha, viu? Quando eu defendi o mestrado, ela foi comigo, conheceu o professor Marion, conheceu o professor Eudícidos. Grandes histórias, viu, Danila? Bom, enfim. Não, o Danilo, bom olha, é que para mim é a gente está uma. conhecendo histórias que a gente não sabia um do outro aqui na live, né, Geraldo? Até então eu não sabia que você tinha entrado no rumo da contabilidade por causa da sua mãe. Minha mãe fez escola de comércio e brava, daquelas assim, tem erro ali, viu? Pode olhar lá que tem erro. Figura, figura. Ai, Danilo, olha, sinceramente, eu estou muito feliz de você ter abraçado esse tema de sustentabilidade, porque é para poucos, né? Ao longo desses anos, pouquíssimos ou nenhum contador se habilitou a pegar esse tema para liderar, sabe, Danilo? Só você. Geraldo, até o final eu vou tentar explicar por que que ninguém quis, tá? Porque é um tema bem sensível. Não vou justificar, só vou explicar por quê, não vou defender os colegas, né? Mas eu espero que essa live seja o início, né? Seja um despertar para os nossos colegas, né? Exatamente. Porque o que acontece? A gente deu esse nome, né, Danilo? A gente fechou junto esse nome da Revolução Contábil, porque ela é quase que uma nova forma de enxergar a contabilidade. Então, no passado eu fiz artigos sobre contabilidade social e ambiental, justamente por isso, porque eram formas contábeis já estudados pelo professor Tinoco, enfim, para uso, para mensuração, impacto no patrimônio e distinção das contas, enfim. Mas o que a gente está, como administrador também falando com você, alertando é que desde a teoria de jogos, conflito de agentes, etc., é que o mundo procura uma regra Padrão. para avaliar de maneira igualitária, né, Danila, os negócios. Por que, que o valor de uma companhia não tem uma ordem lógica de avaliação? E as regras da BR-GAAP, o S-GAAP, não conseguiram resolver isso, né, Danila, de valor justo, né? É verdade, e a gente trouxe esse artigo, né? Inclusive esse artigo ele foi selecionado para estar inclusive o primeiro capítulo do livro Saberes Contábeis, né? Que é da Academia Tocantinense, né? De Ciências Contábeis. Então nós fomos premiados em ter o nosso artigo, dado a relevância do seu tema, como esse primeiro capítulo do livro, né? Inclusive no final a gente vai falar como que o pessoal pode baixar esse artigo, né, Geraldo? Não, perfeito. O projeto Saberes Contábeis
foi assim muito feliz, né, de lançar uma obra nessa época do ano. O CPC já se pronunciou em termos de comitês, a gente vai falar sobre isso no bate-papo. Então, meus agradecimentos sinceros, né, à editora e a você, Danila, de abrir o Estádio do Tocantins aí para a gente falar. É verdade. Vamos lá. Assim, eu queria que você falasse, Geraldo, um pouquinho, por que que esse tema é tão importante, né? Por que que a gente precisa levar esse tema para os contadores, para os administradores? Qual a relevância desse tema no nosso cenário atual, né? Olha, essa ferramenta, né, de demonstração contábil com vistas à governança social e ambiental, assuntos de ESG, é quase que reescrever a forma de avaliar o valor de uma companhia. Porque a gente está indo na essência, né? A gente está deixando um pouco deixando a forma contábil e indo à essência. E isso é voltar lá na teoria geral da contabilidade, lá em Hendricks e Van Breda, enfim, é olhar a essência sobre a forma. E isso vai exigir, ao meu ver, né, Danila, uma liderança dos contadores para serem independentes e alinhados com os administradores, com os executivos, gerentes, diretores, que vão ter que prestar conta disso. Então, o mundo, ele quer, o que a gente descobriu nesse artigo é que o mundo quer uma régua de avaliação para entender o porquê que as empresas valem tanto mais ou tanto menos, né? E isso tem impacto direto em bolsa de valores, valor de ações, a gente vai falar disso também daqui a pouco, né? É verdade. E quando você fala sobre isso, me lembra aí lá na época de 2001, quando o IASB foi criado e substituindo o IASC, né? O IASB, para quem não sabe, ele é uma organização internacional mesmo que criou o IFRS, né? E aí, uma reflexão importante é que a contabilidade enquanto ciência, Geraldo, ela sempre está acompanhando os reflexos da economia, né? Ela sempre tem que estar preparada para acompanhar esse contexto, né? E lá em 2001, a gente teve aí um cenário importante, né, onde a contabilidade precisou acompanhar, que foi a globalização. Eu costumo falar que a gente tem aí duas ondas muito importantes da contabilidade. A primeira onda que foi na época do IFRS, na aprovação, onde a gente precisava ter uma mesma norma, 2010, um padrão, no sentido de que os demonstrativos financeiros do Brasil conseguissem evidenciar a mesma informação nos Estados Unidos, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente fez um trabalho e a gente identificou que os mesmos valores numa demonstração contábil em determinados países produziam informações diferentes. No Brasil, a empresa dava lucro e fora do Brasil, a empresa dava um prejuízo, um déficit, né? Então, a contabilidade veio aí com o IFRS justamente para padronizar e a gente conseguir fornecer uma informação com uma base comparável, né, uma informação útil para os usuários. Então, é só a gente olhando um pouquinho para o retrovisor, lembrando desse momento tão importante do IFRS. E agora a gente está aí na porta de um movimento também muito importante, que é a questão ESG. Foi perfeito sua lembrança. O IFRS trouxe muitas coisas novas, inclusive valor justo, né? As técnicas e os métodos de cálculo, mas que não responderam nada a respeito de riscos, de intangíveis, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. A grande questão é que entre o valor de uma companhia valorada em bolsa de valores, remunerada conforme regra de bolsa, e aquela efetivamente contabilizada, tem um distanciamento que o ESG está querendo observar, né? O tema quer observar. E esse tema, ele veio via IASB, eles criaram uma divisão da SASB, a SASB se conectou com a SEC americana, e a SEC, como ela é muito rigorosa em termos de regulamento, eles partiram para escrever matrizes de riscos. Olha a que ponto eles foram. Eu participei desses grupos lá na época, 2013, 2014, por setor de atividade, indústria de papel, indústria farmacêutica e etc., existem os índices de riscos que eles pretendem
demeritar o valor da ação a partir daquele índice de risco ou adicionar a partir daquele índice de risco baixo. Quer dizer, é uma regulação de preço que a SEC americana iniciou, e ela precisava de um padrão conceitual do que era sustentabilidade. Então ela foi lá na ISO, em Genebra, na Suíça, trouxe a ISO 26001, que já falava desde 2010 todos os capítulos de ESG, de governança, prestação de contas, passando por trabalho infantil, escravo, etc., meio ambiente. Trouxe esse padrão e falou, olha, vamos seguir esse padrão conceitual, porque a ISO, você sabe bem, ela é referência para várias áreas. E isso contaminou Londres, né? Cruzou ali, foi parar em Londres e o pessoal aprovou as regras de ESG e o uso do relato integrado de riscos, tanto em Londres como no mercado americano, como uma forma de reporte, como uma forma de prestação de contas. E isso é uma revolução enorme, porque significa que as pessoas vão usar o mesmo critério para poder avaliar o fundamento da empresa, e as empresas, se elas não quiserem ser mal avaliadas, elas vão precisar fazer sua própria demonstração para contrapor essa avaliação. Porque se a empresa não fizer, ela vai estar sujeita à avaliação externa. E aí você corre o risco, né, de ter subavaliações, né, Dani? Verdade, Geraldo. Inclusive, eu queria te pedir para você, eu acredito que tem muita gente aqui que está com a gente, nós temos mais de 200 pessoas assistindo a live, que você falasse um pouquinho, tá? O que é o ESG, né? Antes da gente introduzir aí o que muda para o contador, para o administrador, mas fizesse aí para a gente de onde que surgiu esse tema, o que seria o ESG, né? Olha, ESG é um tema que nasceu lá na década de 70 com a OCDE. Por que nasceu lá, né, pessoal? Porque muitas guerras, muitos conflitos, pessoas, né, morrendo, fome, desabastecimento, etc. A OCDE lá atrás começou o projeto de unificação de acordos entre países para que fossem regulamentados princípios básicos de realização de negócios. Então, se eu estou num determinado país, vou fazer negócio no seu país, que sigam aquelas recomendações. Isso veio lá de 70, 71, 72. Mas o pioneiro mesmo, Danila, foi na década de 10, logo 19, que foi a Organização Internacional do Trabalho, logo depois da Primeira Guerra Mundial, que começaram as regras de proteção ao trabalho do menor, das mulheres, de mulheres grávidas, salário mínimo, exposição a produtos químicos, enfim, inclusive toda a nossa CLT nasceu dali com aqueles princípios. As legislações de segurança do trabalho trouxeram esses princípios também. E entre 90 e 2000, inclusive, nós fazíamos auditoria de responsabilidade social corporativa, que era a sigla dada antes do ESG, né? Justamente em cima das convenções da OIT, porque eram regras internacionais padronizadas, né? Então começou dali, né, toda essa preocupação ESG. Hoje recebeu uma sigla, né, Environment Social Governance, que são siglas que determinam o escopo de avaliação. O pessoal quer avaliar as práticas entre acionistas, executivos, conselheiros, gestores, até a prestação de contas, nos assuntos de compliance, anticorrupção, risco, sustentabilidade, relação trabalhista, demonstração fiscal, tributária. Esse compliance, esse guarda-chuva todo de conformidade ou de compliance, ele é grande, né, Danila? É enorme, né? Muito grande. E você falando aí da ONU, eu me remeto agora à COP26, né, que teve em outubro de 2021, que para a gente foi um grande marco e uma grande preocupação, porque de fato uma luz se acendeu, uma lâmpada se acendeu, né, um despertar para os nossos colegas contadores, né, e foi nessa COP26 lá na Escócia que foi falado da necessidade de termos informações comparáveis de sustentabilidade demonstradas nas divulgações financeiras, né?
Perfeito, perfeito. E esses encontros que são realizados desde a Rio 92, 2012 e as anuais que são feitas, eles vão reafirmando a necessidade dos conceitos em mudança climática, resíduo, água, poluição do solo e outras coisas mais. E os contadores independentes assumiram a sua responsabilidade em demonstrar, e os administradores, pela Prime, por exemplo, que é a Metodologia Internacional de Ensino de Administração, assinou na ONU o compromisso de atualizar os currículos dos administradores no mundo inteiro. Então está todo mundo voltado para isso, que é a criação de programas em ESG. Ocorre que, né, Danila, os programas são pesados, né? São. Inclusive, eu trouxe aqui, Geraldo, uma declaração da IFAC, tá? A IFAC, para quem não sabe, é a Federação Internacional dos Contadores. Eles fizeram um pronunciamento também onde destacou o papel de liderança dos contadores em relação às divulgações sobre o clima das demonstrações financeiras, né? Então, foi aí uma chamada de atenção, né? E falando realmente para que os contadores se posicionem em relação às questões climáticas, né? E aí, assim, falando contabilmente, né, a gente precisa parar um pouquinho de se preocupar ali com a técnica de débito e crédito e olhar agora para outros aspectos que até então, inclusive eu na minha formação, não tive uma formação, na época que eu fiz secundária não se falava em ESG, né? Então a gente precisa realmente se atualizar e a IFAC destacou esse papel de liderança dos contadores, né? Perfeito. Os contadores e os administradores têm que se unir. Eu respeito muito o Conselho Federal de Administração, o Conselho Federal de Contabilidade, mas a gente precisa, esses dois conselhos vão se unir para chegar numa tradução que o CPC quer normalizar em pronunciamentos contábeis, para poder dar um guia, porque agora chegou a hora. O CPC, quando ele publicar as regras de relato das informações e como ela vai de fato contabilizar, como você vem contabilizando, a regra foi automaticamente adotada pelos conselhos, pela CVM, pelo Banco Central. Isso permeia as empresas que têm capital aberto em bolsa e as empresas que têm capital aberto em bolsa, ou não, pode até ter capital fechado, mas que são SAs, né? Elas passam a exigir dos seus fornecedores. O fornecedor recebe aquilo e diz, poxa, não imaginava que eu teria que fazer isso. Então, até o pessoal mandou uma pergunta aqui sobre a quem é aplicável, né, essas regras. Então, em cascata, a gente separa a área pública e privada, né? A área pública ainda não entrou com essas regras, né, para demonstrações contábeis e financeiras, mas sem dúvida vão entrar. E a área privada, a gente tem que separar as empresas que prestam contas ao público, como ofertas em ações, aquelas que são SAs, que possuem investidores minoritários e que precisam de informações de fundamentos para tomar decisão de conselhos consultivos, compras de ações, vendas de ações, etc. E aí a gente vai descendo a cascata, né? Quem fornece para essas grandes ou quem fornece para o poder público. E, claro, tem uma grande quantidade de empresa pequena, limitada e etc., totalmente fechada, que não sabemos ainda se serão obrigadas, né, Danila? Verdade. Inclusive, a Luciliane, uma grande amiga minha, querida, ela está falando que ela está em Londres, lá é bem mais exigente, e que essas questões ESG favorecem, inclusive, as pequenas e médias empresas. Perfeita observação. Porque a pequena e média empresa, vou falar minha opinião, depois você, por favor, Danila, me corrija, ela tem baixo impacto, uma pequena escala, então é mais fácil para ela fazer a avaliação de riscos e ela materializar e demonstrar. O que você acha, Danila? É isso aí. Inclusive, Geraldo, o problema do nosso artigo foi justamente falar o seguinte, né? Que impacto que todas essas mudanças traz ali para os profissionais de contabilidade e que a gente poderia ficar dias falando e ampliar esse estudo aí para as pequenas empresas, né? Mas, de fato, o nosso estudo foi realmente para demonstrar que tipos de impactos isso traria para a profissão, né?
E aí, se a gente falar hoje como Perfeito. está a atuação profissional hoje dos contadores, né? Como eu falei, a gente tem aí uma preocupação em cumprir prazos, em fechar a contabilidade dentro do prazo, né? Em atender alguns CPCs, em atender a auditoria, em atender aos stakeholders, né? De toda essa informação. E acaba que essa questão do SG não é uma prioridade, né? A gente tem o ISSB, né, que inclusive colocou como uma minuta duas normas, né, de divulgação financeira sobre o clima, e essas duas normas elas ficaram em consulta pública até julho desse ano. Acredito que o ISSB já está finalizando, né? Não tem mais para onde voltar e não tem mais para onde correr. Isso, assim como o IFRS veio como uma regra, a tendência é que também essas orientações aí do ISSB também sejam seguidas como norma, né? E aí a gente tem É, grandes problemas, né? Porque como que os nossos profissionais hoje, né, os contadores, os administradores, estão preparados para entender o que que é SG, né? Como que aquela informação ali no balanço contábil vai refletir, né? E como que o contador pode ter certeza se aqueles controles internos ali que alimentaram um demonstrativo estão corretos, né? O contador ele vai precisar realmente sair da sua caixinha, assim como o administrador, e não tem como mais falar que a questão climática, a questão de sustentabilidade, é de responsabilidade de uma área específica de sustentabilidade, né? Agora todo mundo tem que sair da caixinha e trabalhar em conjunto, né? perfeito, perfeito, Danila. O primeiro, pô, você falou de tantas coisas importantes aí. A primeira é que lá atrás a gente falava disso, olha, essa época vai chegar, e o pessoal dizia, não, você está em outro mundo, isso aqui não é Europa e tal. E só que eles esquecem que a quantidade de multinacionais que nós temos aqui é violenta, né? E a mudança é drástica, é puxada, não é empurrada, é puxada, né? E o segundo ponto que você levantou é que eles têm prazo, quer dizer, a Europa já definiu 2025 como o limite para começar a divulgar. A SEC americana já falou em 2024, já publicou a regra de relatórios de sustentabilidade. A regra fala coisas do tipo, olha, se houver uma variação climática de 2 graus, qual é o impacto na sua empresa? Porque existe impacto ou na sua empresa ou na cadeia de fornecimento, né? A CVM já publicou também, através de resolução, as suas regras para publicação de relatórios de sustentabilidade. O Banco Central também já publicou. Quer dizer, todos estão alinhados e a convergência existe, né? E a última notícia foi a do CPC de criar regra de contabilização. Então não tem volta. Os contadores vão precisar se unir mesmo para conversar com administradores. Inclusive, o próprio Conselho de Administração exige que existam administradores responsáveis, assim como contadores para assinar no final o balanço, né? Então, vai ter que ser um trabalho conjunto de conhecimento agora, quando estivermos ajudando as empresas, numa consultoria, numa assessoria, enfim. Para quem está estudando contabilidade, precisa estudar administração, não tem jeito. Faça uma pós-graduação, vai ampliar essa visão de governança corporativa a mercado de ações, a parte fiscal também, para poder conhecer toda essa correlação entre aonde a coisa é produzida e como você presta conta. Precisa ter uma amplitude de visão, né, Danila? Verdade, você tocou num ponto, você falando da governança, né? Esse é das propostas em que haja a obrigação da divulgação, que seria a questão da governança, né? Como que essas organizações estão preparadas para enfrentar os riscos e oportunidades, né? Então, além do contador precisar estudar administração, entender o que é governança, ele vai precisar ter conhecimento sobre riscos e oportunidades, né? E aí, Geraldo, por que isso é tão importante? Eu lembro, em 2017, o STF, ele proibiu o uso na verdade, a, a criação de caixas d'água com material de amianto, em 2017, né?
E isso era um grande risco, inclusive, de continuidade. Você é um mestre nisso, você sabe muito bem o que eu estou falando, né? E muitas empresas não fizeram essas provisões, essas demonstrações nos seus balanços, né? E aí o que o ISSB está propondo, né? Que é preciso divulgar os riscos e oportunidades que possam ter e aí que possam de fato afetar o desempenho financeiro das organizações. Outro ponto importantíssimo. O alinhamento com a administração vem na gestão de riscos, tá? Então, gestão de risco e continuidade é quem puxa as empresas para esse assunto. E precisa haver uma coerência com as demonstrações contábeis e financeiras. Lá atrás, quando eu pesquisei, eu peguei os relatos integrados, eu peguei 3 categorias de empresa. Quem publicava relato integrado, lá atrás, então tinha Suzano, International Paper, Itaú e tantas outras. Quem estava premiado pela ANEFAC e as empresas certificadas ISO de qualquer ordem, meio ambiente, segurança, qualidade e responsabilidade social. Eu peguei esses 3 perfis de empresa, fiz visitas, fiz um questionário partindo de governança até a demonstração contábil. Algumas eu fiz visitas, outras eu mandei no comitê da BNT. Bem, não tinha relação nenhuma, nem com a premiação da ANEFAC. Então, estava caminhando cada um para um lado. A ANEFAC concediu o prêmio de transparência, segundo critérios contábeis óbvios, né, de FRS. A certificação ISO certificava a prática de gestão, mas não entra no assunto contábil e financeiro. E o relato integrado de risco não citava nem a premiação da ANEFAC, nem a certificação, e ela publicava um terceiro assunto. Então, como não havia essa conversa, eu falei, bom, então o momento vai ter que chegar. Como não veio de maneira espontânea, eu participo lá das reuniões do relato integrado de risco, né, que ocorre na FEBRABAN. Como não veio de maneira espontânea, está vindo por regulação de fora para dentro, né? Não tem jeito, está vindo de fora para dentro. Então, as empresas agora têm que correr para apresentar um contraponto, ou seja, não, eu faço a minha avaliação. Esse número que você está me divulgando está errado. Se as empresas não fizerem isso, ela vai ser subavaliada. Subavaliada. Ela vai ficar sujeita à avaliação do terceiro, né? Então, ela precisa de um contraponto. Ela precisa apresentar o relatório dela para poder defender o valor do patrimônio. Isso é uma revolução, né? Isso é uma revolução. Por isso foi tão importante o tema do nosso artigo, né, Geraldo? Realmente são muitas revoluções aí nesse mundo contábil, né? E aí eu me preocupo bastante com essa atuação do profissional, porque a gente sabe que a gente tem uma norma técnica que diz para a gente provisionar eventos futuros, né, que realmente possam ter impactos na organização, né? E agora, com essa questão do ISSB, a gente precisa estar atento às questões de sustentabilidade, né? O que pode acontecer na organização que eu preciso provisionar e até inscrever um passivo ali na organização, né? Algumas questões aqui que eu poderia citar, por exemplo, passivos relacionados a abandono de máquinas, a gente até comentou sobre isso, passivo relacionado à recuperação de áreas, né? Então, a gente tem aí uma série de pontos onde o contador vai precisar estar atento, até para justamente poder provisionar isso na contabilidade, né? Sendo aí um evento futuro que venha afetar essa organização. Perfeitamente. Até a própria auditoria de realização de compensações ambientais. Quem que observa isso? Você pega um grande contrato de concessão pública de um porto, por exemplo. Quando você calcula o grau de risco, que existe uma norma para isso, para calcular o grau de risco, que chega até 0,5% do valor do investimento, a pergunta que fica foi provisionado? Foi aplicado? Me vejam as evidências de que foi aplicado, a área foi reparada. Quer dizer, enquanto isso não está concluído, o passivo está aberto, você sabe disso. A conta não vai fechar. Então, a gente tem um passivo, sem dúvida, para ser contabilizado daquilo que é conhecido, muito bem, mas o mundo quer saber o que não se conhece, ainda não é obrigatório, não virou uma obrigação contábil ainda, não há um fato gerador, uma multa, enfim.
Então, nós estamos falando, né, Danilo, essencialmente de riscos puros, gerenciamento de risco puro, ou seja, o gerenciamento de risco avalia o compliance vai produzir um relatório e dizer o que não está compliance, isso aqui vira obrigação, vai a passivo contingente. Eu acho que tem uma linha clara. Agora, o que são riscos que rouba orçamento, uma decisão errada, um investimento incorreto, o lançamento de um produto que não deu certo, são todos riscos que devem ser materializados, rastreado de onde nasceu o investimento nisso, o valor todo acumulado, o período, para poder ser contabilizado. Agora, por que o pessoal quer isso? Danila, simplesmente porque ninguém quer pagar a conta de erros mais. Eu não quero mais pagar a conta do seu erro. Por exemplo, eu compro a sua ação a, sei lá, $70 a ação, e daqui 6 meses você me transmitiu um prejuízo. Quer dizer, ela está valendo agora $7, $10. Quem é que paga essa conta? Eu. O risco assumido foi seu. Então, acabou, essa brincadeira acabou. Eles querem regular, olhar relatórios e critérios para já precificar a ação antes. Olha, isso é uma revolução, quer dizer, não tem tamanho, quer dizer, é como a gente compra um carro, vai. Você olha o preço do carro, ele está 100. Não, eu vou embora, eu acho que ele está caro. Eu olho o valor da ação, ela está alta, eu vou embora, não vou comprar. Porque eu comparo com critérios. Então, quer dizer, isso é quase que uma mudança radical na formação de preço de ações, né? É verdade. Você falando aí, e eu imaginando aqui vários cenários, o mundo clama por mais honestidade e honestidade nas demonstrações financeiras, né? O usuário da informação contábil quer pegar uma demonstração e quer fazer uma leitura de quem é aquela organização, né? Eu posso investir nessa organização. Os dados realmente me dão segurança para eu poder fazer um investimento, né? Então, a gente está num momento aí onde a sociedade ela busca um olhar, Geraldo, atrás dos números, né? A informação contábil hoje, ela passou a ser uma informação que não só dados, mas uma informação atrás dos números, né? Algo muito mais além do que um simples valor monetário. E é tão importante justamente por isso, porque traz para esse usuário essa clareza, essa transparência que tanto a sociedade precisa, né? E as ciências contábeis é a última ciência de valoração, né? De valoração até a atuária, ela continua sendo ciência, que define, inclusive, ciclos econômicos. Então, a ciência contábil vai precisar demonstrar isso, não tem por onde escapar mais, porque, no final das contas, todos querem saber, ok, qual foi o impacto no seu patrimônio? Você pagou essas contas, não pagou essas contas, e o quanto você me produz de lucro no futuro? Bem, aí futuro é um outro capítulo. Imaginem só, a Boeing foi uma das empresas que lançaram um avião de 880 lugares. Mega lançamento, plano estratégico, captou dinheiro em bolsa, atraiu investidores no mercado americano inteiro, e 2 anos depois tirou o avião de linha, Danilo. Ou seja, como é que fica esse prejuízo, esse risco do lançamento de um produto, e por que eu não observei esses riscos, né? Na área de governança corporativa, a Boeing mesmo, recentemente, os acionistas afastaram os conselheiros e os executivos, por causa daquele escândalo do 737 MAX. Era um risco, era um problema de qualidade, as aeronaves não voaram, não transmitiram essa informação para a alta direção, abafaram o risco, né? As aeronaves tiveram que aterrissar, a Boeing sofreu ameaça de intervenção direta federal e acionaram um plano de continuidade emergencial, ou seja, afasta-se todos os conselheiros, executivos e funcionários. Então, olha a gravidade disso e olha, princípio da continuidade da entidade. Não existe uma forma contábil, porém, na administração, a gente já tem gestão de continuidade, já tem a técnica de gestão de continuidade. Agora, o que precisa é a contabilidade materializar isso num formato
seja de relatório complementar ou até numa forma contábil, o impacto futuro. Tudo bem, eu estou pagando a conta agora, do último exercício, do último trimestre, mas no futuro? O futuro, absolutamente ninguém sabe o que vai acontecer. E uma das preocupações que nós temos é a questão dos demonstrativos com compliance e com as fraudes, né, Geraldo? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Danila, aí você também é mestre nisso. Compliance. Compliance é uma régua, é um divisor de águas. Na minha humilde opinião, não há programas ESG. Aliás, qualquer programa não se sustenta, não para em pé, se ela tiver tendências em compliance. Virou uma moda, né? Criou-se no mercado cursos de 2, 3, 4, 5, 7, 9 passos para o compliance, mas de fato, em verdade, somente uma ou duas empresas certificadas em gestão de compliance, ou seja, as empresas estão se mexendo, estão muito pressionadas e o escopo de compliance é amplo. E uma notícia boa, o governo brasileiro, através do PAR, né, Decreto 8420, passou a fazer uma avaliação integral das empresas fornecedoras para o poder público, de maneira integral. Achei isso de um avanço legal, né, um marco regulatório legal enorme. Então, o Brasil também está virando a página de maneira muito rápida. A gente vê isso na rede de governança Brasil. Nós tivemos a alegria de participar de uma mentoria, você fala melhor do que qualquer um, e eles produziram documentos de quase 700 páginas, né, Danilo? Documentos, né, são riscos, né, onde até então eram situações que estavam adormecidas, né? Ninguém conhecia aquela situação, né? Exatamente. Então, o compliance ele é uma régua divisora e nenhum programa se sustenta. Nas auditorias, para quem não sabe, pessoal, existem só 2 tipos de auditorias no mundo. As auditorias financeiras, contábeis, e as auditorias de gestão, as normas ISO, oficiais acreditadas por governos e indústrias, né? E associações. E o número de certificações em compliance não chega a 3 empresas no Brasil, de um total de quase 30 milhões de CNPJs. Em ISO 14000, meio ambiente, não chega a 2.000 empresas de um total de 30 milhões. Então, assim, o caminho é enorme, gigantesco para ainda percorrer, né? E nessas auditorias, o compliance é observado. É solicitado a licença ambiental, licença de operação, o laudo de destinação permanente ou final de resíduo, tratamento da água, potabilidade de água, emissão atmosférica, manutenção de filtro, é visto tudo. Resíduo de produto, de embalagem, reuso, logística reversa, tudo que está em lei de uma certificação de 14.000 é avaliado. Mas pouquíssimas empresas passam, né? Inclusive, isso é uma disciplina que nós fazemos na Getúlio Vargas, riscos socioambientais, e eu sempre alerto a eles. Se você não quer certificar a sua empresa, mas comece o programa rápido, porque as avaliações vão ser cada vez mais frequentes de compliance, né? É verdade, e a gente precisa estar em compliance em tudo, né? Compliance com as normas contábeis, né? E quando você estava falando, eu me lembrando de quantas situações, Geraldo, enquanto profissional contábil, eu passei, né? Onde a gente sofre muito assédio no dia a dia para você manipular uma informação no balanço, né? Eu lembro de uma determinada situação que o empresário, ele me chamou e ele queria que eu manipulasse um passivo relacionado a horas extras de funcionários. Ele queria diminuir o passivo dele no balanço, sendo que o funcionário ali, os colaboradores tinham direito. E a gente tem que estar se policiando, né? Diariamente, justamente porque qualquer descumprimento ali da norma contábil, né? Do compliance contábil, a gente pode dizer assim, ele pode ser caracterizado como uma fraude, né? Inclusive, muito cobrado pelo Conselho de Contabilidade. Os contadores assinam um termo de responsabilidade, né? Então, o que é uma bobagem, desculpe, viu, Daniel? O que é uma bobagem
os contadores fazerem isso, porque hoje você tem o SPED contábil, o fiscal, o e-social, quer dizer, ele não aparece na contabilização, mas vai aparecer na multa, na autuação, quer dizer, hoje você sabe, o tempo encurtou, o governo acelerou, digitalizou tudo, e os contadores eles podem assinar uma coisa hoje e amanhã chega a multa. Então, eu não vejo vantagem a isso, né, para os contadores. Só que você levantou um assunto agora, aí, me remeteu um assunto que já cai na esfera do crime financeiro. Nós já estamos falando de lavagem de dinheiro, caixa 2, 3, 4, lavagem de dinheiro, que aí entra o assunto de segurança nacional, de corrupção e lavagem de dinheiro, em que os contadores, a gente tem visto nos últimos anos, contadores envolvidos em escândalos, justamente porque precisava dar lá uma solução para o cara, porque ele não pode contabilizar, etc. Então, mais do que uma regra contábil, eu acho que o contador chegou no momento de sobrevivência da profissão, ou seja, ou ele se nega a fazer isso, ou ele está morto, porque o combate à lavagem de dinheiro e corrupção é muito forte no Brasil, Polícia Federal, Civil, etc., e os contadores são muito expostos, né? Totalmente expostos a isso. Muito expostos. Eu trouxe aqui um tema, não sei se você... É um tema polêmico, tá? Sobre essa questão aí dos demonstrativos contábeis, mas eu queria também saber a sua opinião, né? A gente sabe o seguinte, Geraldo, que hoje não há uma obrigação legal de se implementar o ESG, né? De ter ações de ESG ainda, né? Mas no momento que nós tivermos aí um maior engajamento por práticas ESG, a gente vai observar que os passivos aumentaram. Né? Isso é um tema polêmico, né? Para principalmente o empresário e o investidor. Né? E pode surgir aquela dúvida assim, eu invisto em ESG, mas o meu passivo aumenta, vai reduzir meu lucro, meus dividendos? O que você acha disso? É uma polêmica. Danilo, eu tenho observado as ações, o desempenho das ações em bolsa. Vocês, muitos que estão participando aí, sabem disso, que as ações lastreadas em programas ESG desvalorizaram quase 3 vezes mais rápido do que o restante das ações em bolsa. Bom, vamos lá. O que eu imagino... Eu tô com medo da gente desestimular o pessoal, viu? São testes, né? São testes. O que eu imagino? Uma primeira hipótese é de que os passivos não foram demonstrados e a partir da hora que foram, houve uma depreciação. Essa é uma primeira análise, você mandou muito, muito bem. E a segunda é uma dúvida. Se eu tenho uma determinada fábrica e ali eu produzo o resultado que remunera as ações normais e as ações lastreadas em programas ambientais, na mesma fábrica eu tenho uma incoerência de resultados. Então aí a contabilidade tem que contabilizar de maneira separada, não tem jeito para poder sustentar o valor das ações de maneira separada, de maneira diferente. Então o investidor mesmo ele pode não entender porque que uma ação vale mais, é mais cara lastreada em programas ESG, mas sai da mesma fábrica das demais ações. São carteiras distintas? São. Então, como que o resultado é relatado? Então, o mercado está aprendendo. Está aprendendo, e isso já é um sinal, se a hipótese A está correta, que você levantou, ou seja, os meus passivos estão sendo reportados e o valor despenca, a hipótese de que aquela empresa tem mais passivos e não soube valorar o ganho que ela pode ter, isso é sinal de que o relatório está incorreto. Ela está muito preocupada com o passivo e não está olhando as oportunidades e quanto a sua empresa de fato vale com recursos ambientais. Por exemplo, uma empresa está numa região rica em minério e ela tem a concessão de mineração. É óbvio que ela vale muito mais pela capacidade de exploração no tempo autorizado pela concessão do que propriamente dito o valor da bolinha do minério de ferro. Então são duas coisas que valoram a companhia. O valor do produto e o valor do que ela tem de ativo ambiental. A grande questão é que nem toda empresa vai deter esse ativo ambiental.
Exemplo, tem uma empresa em bolsa listada que ela é de tratamento de resíduos, essencialmente ambiental. Deveria valer multa? Pelo conceito, sim. E na prática, não. Por que não? Porque ela é pressionada pelo preço, porque ela cuida do resíduo na sua disposição final, e o cliente quer pagar cada vez menos. Então, o desempenho dela é cada vez pior. As ações não vão valorar do jeito que esperava. Então, ESG tem o aspecto do passivo, mas tem esse outro que eu estou comentando, e cada empresa de cada setor pode não ter resultado com o programa ESG. Ela vai ter só passivo, só obrigações. E então, se ela divulgar, ela vai valer menos. É verdade. E um outro aspecto é ela estar preparada para caso aquele evento se materialize, né? Então, se ela provisionou, se acontecer, ela está preparada mais do que aquela que não provisionou. Bom, aí vamos falar de passivos contingentes. Danila, você é mestre nisso. Me diga qual é a empresa que contingencia tudo que precisaria. Às vezes não contingencia o básico, né? Eu vejo isso na prática enquanto auditora, né, Geraldo? Empresas que estão aí com processos judiciais, tá? Vamos pegar aí um processo judicial trabalhista, aonde aquela empresa sabe que vai perder a ação, né? Que o juiz vai dar causa ganha para o colaborador. Segundo a norma, essa perda ela tem que ser provisionada. Então, assim, nem o básico do básico, às vezes, a gente vê que está sendo realmente refletido no demonstrativo contábil. O básico. Ou uma empresa que publica lucro sobre lucro em bolsa de valores estratosféricos e possui uma dívida de INSS gigantesca, bilionária também. Ora, eu tenho no nível do compliance ainda, né, não contingenciei, é devedor e eu mensuro o lucro. Então, está tudo em xeque, tudo em discussão. A que ponto eu aceito pendências de compliance? As empresas vão ter que se posicionar a respeito disso. Dívidas do INSS, dívidas em fundo de garantia e por aí afora. E ela distribui lucro? Como é que a gente, né, avalia isso? Por exemplo, a tragédia, a triste tragédia da Vale do Rio Doce. Ela passou por tudo aquilo, paralisou as suas operações, sofreu intervenção do governo, pessoas presas, e ela continua distribuindo lucro, e ela estava, inclusive, no ranking de empresas ESG da Bolsa. Já a Tesla, que teve recentemente aqui no Brasil, todo mundo se assustou que ele veio fazer aqui, né? A Tesla foi excluída da Bolsa de Valores de Nova York, do índice ESG, por não haver uma agenda ambiental, por haver denúncias de assédio, etc., ela foi excluída. 2 dias depois ele veio ao Brasil querendo investir na Amazônia. Por quê? Porque o negócio do carro elétrico vai gerar uma compensação ambiental muito grande. O resíduo de bateria, metal pesado, cádmio, níquel, cobre, chumbo, por aí afora. Então, a compensação é enorme. Onde é que eu mando esse resíduo? Então, ou eu trato o resíduo, que é caríssimo, ou eu compenso. Então, daí vem as regras de compensação ambiental. Agora, isso aí vai longe. Se eu for falar de sustentabilidade, uma empresa dessa nunca vai ser sustentável, porque eu vou compensar a poluição. Mas eu deveria reduzir o resíduo e não compensar a poluição. Bom, mas aí é discussão para outras lives aí, né? Geraldo, eu acho que a gente deixou muitas pulgas na cabeça dos nossos colegas que estão assistindo a live com a gente, né? Que estão participando. Mas assim, a gente já falou das obrigações, a gente falou que os contadores precisam buscar conhecimento, os administradores precisam sair da caixinha, trabalhar em conjunto, né? Entender que a questão de sustentabilidade compete a eles, né, também, que a tendência é que surge aí a obrigação de que esses profissionais de contabilidade precisam divulgar nos demonstrativos financeiros esses riscos e oportunidades, né, relacionados à questão de sustentabilidade. Mas a gente agora já está indo para o final, falta 10 minutos. Eu queria que você falasse também
Eu queria que você falasse, né? A gente já colocou a pulga atrás da orelha do pessoal que está assistindo, né? Mas agora a gente precisa acalmar os ânimos, né? E falar o o contador que está assistindo a live, ele desligou o Instagram, o que ele precisa fazer, né? O administrador também, ou o dono da empresa, ou a pequena empresa. Qual é o ponto de partida? O que eles precisam fazer a partir de agora, né? Bom, primeira coisa, os contadores, né, ao meu ver, os contadores precisam se atualizar. Quem já se formou, fazer uma pós em risco socioambiental, fazer uma pós em administração, enfim, gestão financeira. Eu terminei agora 3 turmas em governança, estava dividido meio a meio, administradores e contadores. Eu convidei os contadores, vamos entrar nesse mundo, ninguém quis. Eu convidei os administradores, todos quiseram. É água e vinho, é impressionante. Um público totalmente diferente. Então, se atualizar. Para os administradores também, para quem não gosta, administrador, tem muitos que não gostam de contabilidade, tem que voltar a gostar. Estudaram nos 4, 5 anos, vai ter que voltar a estudar, não tem jeito. Contratar uma consultoria, isso é vital, vital, porque é ela que vai fazer essa ligação entre o que o dono está pensando, o que ele está demonstrando, olhando para o negócio, com um olhar de compliance, de riscos, fazer uma avaliação, sentar na mesa para todos discutirem, para ver como nós vamos materializar isso, divulgar e ver como isso agrega valor, como tira valor, para a gente reavaliar, fazer um ciclo de avaliação dos negócios. Porque, como eu disse, tem empresa que pode passar a não valer nada. Passar a não valer nada e está prestes a uma RJ, uma recuperação judicial. E isso, o empresário tem que estar preparado para enxergar isso também. Poxa, eu estou diante de uma realidade nua, crua, né? E gestão de continuidade, ele entra nesse aspecto. Em que assunto? As emergências. Vão ocorrer situações de crise de reputação, crise de divulgação de relatórios incoerentes ou com problemas, quedas de precificação de ações, escândalos envolvendo agentes de governança, a gente já viu a Boeing e tantos outros, né, a própria Tesla. Então, gestão de continuidade está vindo como uma 4ª linha de defesa para recuperar a reputação das empresas. Então, essa ligação de gestão de continuidade com as áreas de compliance, risco, jurídico, tem que ser direta, porque as empresas estão passando por emergências. Então, meu conselho é esse, se atualizar, não deixar o tempo passar. Passaram 9 anos, desde que o mundo deu esse start, mas agora o CPC se pronunciou, né, com as futuras regras de contabilização de informações, o SEC americano também, e agora não tem mais para onde sair, né, não tem mais para onde fugir. As filas de auditorias, elas se prepararam, sem dúvida, estão se preparando para emitir esses relatórios. Agora, se vocês pesquisarem no Google, digitarem a frase firmas de contabilidade recusarão clientes problemáticos. Pesquisem isso, pessoal. As firmas de auditoria não vão mais assinar balanço de empresas problemáticas. Gente, isso é de uma gravidade. Geraldo, isso é de uma seriedade. Um ponto bem interessante é essa matéria está usando até o verbo no futuro. Eu acho que isso já está acontecendo, né? Quando eu vou selecionar um cliente para fazer auditoria contábil, eu peço lá todos os seus demonstrativos ali de 3 anos anteriores e dou uma analisada. Então, dependendo daquela informação, eu recuso o cliente, né? E você tocou num ponto fundamental, que eu acho que inclusive era um ponto para uma live específica, que era a postura dos auditores independentes, né? E aí, se a gente está falando da dificuldade dos contadores, imagina a dificuldade dos auditores, né? De frente a essa questão de sustentabilidade. Fantástico, vamos fazer uma live sobre isso, auditores de finanças, contábeis, os de sistema de gestão. Eu fiz um curso hoje, inclusive, com a Eletrobras, falei sobre isso. Falei, pessoal, muitas empresas batem a porta das certificadoras e muitas não são aceitas. Porque não dá para certificar. A gente gostaria de certificar, mas não dá. Não tem como. Então, eu acho que
Bom, Danila sempre puxando inovação, né, Danila? A gente podia marcar uma live para isso, né? Não, eu falo que você é uma pessoa à frente do nosso tempo, né? Você não está em 2022, você está em 2050. Então, assim, para conseguir conversar com o Geraldo, gente, tem que estar aí, no mínimo, aí, bem à frente do tempo. Ele é um pouco visionário, né? Não, imagina. Danila, você aí no Tocantins está liderando grandes projetos. Eu só estou curtindo suas postagens aí, viu? Olha só. Agora, gente, falta só 5 minutos, né? Acho que a gente podia partir para o nosso encerramento e também agradecer as pessoas que assistiram a live com a gente, né? A gente tem agora 224 pessoas e Uau. espero que a gente tenha trazido numa linguagem simples, clara e entendível aí por todos os públicos, né? A gente traduzir um pouco do que é SG e misturar isso com a contabilidade, né? Talvez possa trazer uma certa dificuldade, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer isso de forma muito simples. O mérito é seu porque você é professor e sabe fazer isso muito bem feito, né? Mas eu O queria também mérito. que a gente deixasse para o pessoal o que a gente prometeu no início da live, né? Que é como fazer para baixar esse artigo, né? É, Uau. e aí eu coloquei no meu link aqui na bio do Instagram, quem quiser fazer aí o download do arquivo, tá lá no link, na bio, não sei se o Geraldo colocou também, mas queria te passar a palavra aí para você fazer as suas considerações finais. Muito bom. Olha, eu deixei o link aí também na bio, é só tem o Linktree lá, é só clicar, baixar, fazer o download. Esse é o primeiro de muitas que nós vamos fazer, né, Danila? Você foi uma contadora que topou essa maluquice, né? Falou assim, acho que o Geraldo tem um pontinho de razão aí. Mas eu digo, viu, Danila, eu fiquei muito tempo falando sozinho, você não tem noção o quanto eu falei sozinho. E o quanto o pessoal dizia assim, ah, isso aí não vai chegar, isso é bobagem, isso aí não Moda, vai passar essa moda, né? vai passar essa moda. E hoje nós estamos falando de tudo isso, né, acontecendo. Então, quanto mais você puxar lives e bate-papos, aliás, o pessoal, se quiser colocar alguma pergunta, fica à vontade. Eu não sei se o Instagram vai estender, né, a mais de 1 hora essa live, né, Danila? É verdade. Mas acho que era legal a gente abrir para perguntas e ver se o Instagram não derruba. É verdade. Queria agradecer a participação da Luciliane, que deixou seus comentários aí, falou da questão das pequenas e médias empresas. A Ana Carolina, que também é da RGB, participou com a gente. Então, queria A Aninha, agradecer esse pessoal que esteve aí com a gente essa noite. a Ana Carolina mandou um abraço. A Ana, ó, uma graça. Aliás, uma das coisas mais felizes da minha vida que aconteceram foi a RGB. E eu só tenho que agradecer tudo que a gente faz lá. A Luciliane, obrigado pelo comentário aí também. Nossa, bastante gente aqui, né? É ela que está na Inglaterra? Não, não, não. A Luciliane está em Londres, é chique, viu? Essa amiga minha, viu? E a Tamires também. A Uau! Tamires, que é estudante, na verdade ela já se formou, inclusive eu tive prazer de ajudá-la um pouquinho no TCC dela, que ela falou sobre compliance. Também está com a gente. Então, obrigada, Tamires, por você estar com a gente aqui. Luciliane, realmente, cobrança por reciclagem é grande. Claro, o custo da matéria, a matéria-prima é escassa, o custo é cada vez maior, a gente está vendo situação de guerra, matéria-prima disparar, e a gente não tem onde pôr resíduo, o pessoal está jogando no espaço, né? A NASA está levando para fora, inclusive, viu? Fantástico. PME sendo favorecidas por SD, você tinha comentado. Fantástica a participação do pessoal, hein? Muita gente. Olha lá, gestão de riscos, fundamental. Será que o pessoal tem alguma pergunta, Daniela? Eu não estou vendo aqui. Então, deixamos aqui, né? Também, pessoal, se quiser, pode mandar para a gente no direct, né, Geraldo? Lá no Instagram também. Então, o pessoal fique à vontade aí para mandar para a gente. Se não quiser mandar nesse momento, pode mandar depois para a gente lá no Instagram.
Muito bom. Posso sugerir um tema para a próxima live também, que eu acho que é importante a gente debater? Foi uma decisão recente do Tribunal de Contas da União, um acórdão, né, 1299, que Uhum. responsabiliza os gestores públicos sobre a negligência aos riscos, que isso já tem previsão A jurídica. Luciane vai gostar, viu, Geraldo? Porque ela também trabalha aí, inclusive ela deu um treinamento aí falando sobre riscos, então esse acórdão aí vai dar o que falar, viu? A gente podia chamar ela, né? O que você acha? Legal, ela tá perguntando aqui, ó. Ela perguntou o seguinte: como conscientizar o Brasil com relação a ESG? Ah, Luciana. Você quer Desafio. falar, Danila? Depois fala. Fala demais, Vamos né? falar junto. Assim, Lu, é, a gente precisa construir uma cultura, né? Como a gente falou durante a live, muito bem falado pelo Geraldo, né? A gente precisa estar em compliance com algumas coisas para evoluir no SG, né, Geraldo? A gente precisa É, cumprir algumas coisas, alguns requisitos mínimos, né? Então, a gente precisa, inclusive, ser mais transparente, ser mais inovador, cumprir com o básico e aí pensar em SG, né? Mas é um movimento também que o Brasil, acredito que vai caminhar para entrar nesse movimento do SG, né? Mas é como a gente sempre fala em treinamentos sobre compliance, né? É a conduta individual, né? Como que a gente conscientiza, Geraldo, uma empresa a ser SG, sendo que os funcionários não sabem nem o que que é isso, né? Então, assim, uma empresa é formada por pessoas, né? As pessoas precisam saber o que é SG, então ter essa consciência, né? Essa consciência individual para a gente ter uma consciência em grupo, uma atuação sistêmica, então, assim, é um conjunto de fatores, sabe? Então, mas é um caminho, né? É um caminho que perfeito. eu acredito que o Brasil ele vai sim entrar aí nessa linha, né, Geraldo? É, perfeito. ESG não são só programas de cotas para mulheres ou homens, não é só isso. A gente precisa avaliar resultado da organização. E veja, a gente tem legislações, por exemplo, de trabalho PCDs, que já existe há mais de 20 anos e ela não é cumprida sistematicamente pelas empresas, ou de acesso, enfim. Na área pública, então, mais de 60% dos municípios não têm saneamento básico. Isso é muito preocupante. Quer dizer, são municípios com endividamento altíssimo, com alto gasto em folhas de pagamento, não atende o mínimo ambiental, e o que resta a ele é explorar os recursos ambientais para novos negócios. Então a gente já vê algumas cidades lançando moedas lastreadas em recurso ambiental, Rio de Janeiro fazendo programas nesse sentido, no Nordeste também. Ou taxando resíduo, né, como nova fonte de receita. Mas a situação brasileira é grave. De 5.500 municípios, a gente tem quase 30% deles não tem, ou 20 e poucos por cento deles, não tem receita própria. Ou seja, ele mal cobra um IPTU, ele não tem um ISS, não tem indústria lá, então vive essencialmente de verba direta do governo, que vem via educação e lá ele usa até para fazer ponte, que é um problema de compliance. Então, a gente tem um problema enorme, gigantesco no Brasil. Mas eu não sou um crítico ao Brasil. O Brasil é maravilhoso. O problema é que nós somos muito grandes. É um país gigantesco, né? E com um sistema tributário que não conseguiu pegar todas as cidades. Elas não se desenvolveram de maneira igual. E aí o sistema tributário está desequilibrado. Uma área arrecada mais, uma outra área menos. Então, aí você vê a guerra dos combustíveis, então, da tributação. Então, o Brasil é muito grande. Então, eu acho que esse desafio é gigantesco. E no Brasil, no governo federal, não existe ninguém pensando nisso de forma integrada. Então, daí o brilhante trabalho da RGB, né, de enxergar a governança como um projeto com começo, meio e fim, em um plano estratégico unificado, com um programa de gestão de continuidade unificado. Quer dizer, pela primeira vez, para quem não segue, sigam a RGB, porque é o maior, e eu conheço outros, tá? É o maior movimento cívico
já visto no mundo. Pessoas especialistas querendo ajudar o país a desenhar um programa de governança, né, Danila? É verdade, a Luciliane concordou que com você falando, o Brasil é muito grande. É isso aí. Eu queria agradecer a participação do Gleison também, que é contador, meu colega. Geraldo, Que então é isso. Acho legal. que chegamos ao final, não é isso? Queria agradecer a todos. Vamos pensar aí nas próximas lives, né? Acredito que foi bem esclarecedor. E a Luciliane disse que topou o desafio da gente fazer esse bate-papo, viu? Opa, que fantástico, muito bom. Então, desafio para os auditores agora, hein? Fechado. Os auditores, a gente abordar aí tantas mudanças na questão da atuação dos auditores, né? E a gente pode falar dos auditores de sistema de gestão, dos auditores contábeis, aí a gente pode enveredar. Sim. Talvez, quem sabe, a gente não faça um artigo específico, né, Geraldo? Vamos, cada um falando do seu código de ética, da sua postura, da sua seriedade. Vamos em frente, o céu é o limite. Daqui a pouco isso vira um canal no YouTube, hein, Danila? O Paulo Vitor entrou. Obrigada, Paulo, pela sua participação. A Lidiane também, professora. A Lidiane falou o seguinte, que os alunos da Católica que assistissem a live tirassem um print, ia ganhar 2 horas de horas, né, lá na carga horária dos alunos, né? Então, obrigada, Lidiane, pelo Uau! apoio. Que legal, que ideia fantástica. Inovador, né? Inovador, fantástico isso. Muito bom. E a gente completou agora 1 hora, 1 hora e 10. 1 hora e 10. Isso. Muito bom. Acho que não tem mais pergunta, Danila. Você viu alguma? Não vi. Obrigada, Lidiane. Então tá, Geraldo, acho que nós chegamos ao fim. Queria te agradecer e estamos juntos aí nas próximas lives, tá? Um abraço para todos que estiveram com a gente, que Pessoal, participaram. muito obrigado. Muito obrigado. Danila, minha admiração e respeito por você. Você é sensacional. Obrigado, viu? É recíproco também. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.